Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Cristo, dá uma glória a Deus aí bem alto. Somos poucos, mas viemos aqui com o intuito de adorar. Amém? Então que a nossa adoração possa ser ouvida nos céus, na presença do nosso Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, vamos ler a partir do verso 1. Pretendo ser breve, conciso em palavras, mas transmitir aquilo que Deus verdadeiramente nos tocou no coração para falar. Hoje que começa a nossa maratona de cultos aí do final de semana, tem hoje, tem amanhã de manhã, 7 horas, consagração do círculo de oração. Amanhã à tarde, 1h30, círculo de oração. Amanhã à noite, culto jovem, amém? Sábado à tarde, círculo de oração infantil. E sábado à noite, culto de ações de graça da UMAS Braca aqui da igreja, onde vão estar agradecendo a Deus pelo 13º ano na presença do Senhor. Aí no domingo de manhã tem manhã de consagração. Domingo à tarde, campanha evangelizadora. E domingo à noite, nós temos culto de consciência missionária. Então, vai ser uma esticadinha aí em vários cultos consecutivos, mas glória a Deus por isso. O bom é se gastar, o bom é se doar para o nosso Deus. Amém? Ezequiel 37, a partir do verso 1. Na medida que você achar, se coloque de pé para lermos o texto da palavra do Senhor. A versão aqui da minha Bíblia é um pouquinho distinta da dos amados, mas o significado do texto no fim é o mesmo, amém? Confesso que a Bíblia que eu estou aqui é uma das versões da Bíblia que mais gosto, amém? Mas é bem diferente realmente em algumas palavras da maioria das traduções. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor veio sobre mim, fez-me sair pelo Espírito do Senhor e me levou para o meio do vale. Este estava cheio de ossadas. Eu sei que na maioria das versões vai dizer de ossos secos, né? Mas, como eu disse, o significado no fim é o mesmo. Verso 2: fez-me circular entre elas, em todos os sentidos. Eram extremamente numerosas na superfície do vale e estavam completamente ressequidas. Verso 3: ele me disse: filho do homem, estas ossadas podem reviver? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ele me disse: pronuncia um oráculo, uma palavra, uma profecia, vai depender da versão, sobre estas ossadas. Dize-lhes: ossadas ressequidas, escutai a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus a estas ossadas: farei vir sobre vós um sopro, para que vivais. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós. Porei em vós um sopro, e vivereis. Então conhecereis que eu sou o Senhor. Verso 7: pronunciei o oráculo, a profecia, a palavra, como havia recebido a ordem, e houve um ruído enquanto eu pronunciava o oráculo, a profecia, a palavra, e produziu-se um movimento. As ossadas se aproximaram uma das outras. Olhei, e eis que havia sobre os ossos nervos, crescia carne e estendia-se pele por cima, mas não havia sopro neles. No lugar de sopro, algumas versões, a maioria delas fala espírito. Verso 9: ele me disse: pronuncia um oráculo, palavra, profecia para o sopro. Pronuncia um oráculo, filho do homem. Diz ao sopro: assim fala o Senhor Deus: sopro vem dos 4 ventos sobre todos esses mortos, e eles viverão. Pronunciei o oráculo como havia recebido a ordem.
o sopro entrou neles e eles reviveram. Puseram-se de pé. Era um exército numeroso. Diga assim, era um exército numeroso. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua face, e louvamos a Ti, Deus, que de fato o Senhor tem falado conosco. Através das saudações, das palavras que aqui foram deixadas, do versículo que foi lido, o Senhor verdadeiramente nos alimentou e falou ao nosso coração. Obrigado também porque o Senhor nos ouviu. Enquanto estávamos aqui a clamar, cremos que milagres aconteceram em favor da nossa vida, em favor da nossa família e em favor de todos aqueles que foram apresentados diante do Senhor. Mas eu quero te pedir, Deus, continua a falar conosco neste momento. Fala-nos, Deus, através da Tua palavra, Pai. Eu me coloco, Deus, à Tua disposição e te peço, Deus, usa-me para a glória do Teu nome, porque de mim, Deus, nada tenho a oferecer, Pai. Então, fala com a Tua igreja, Deus, verdadeiramente que o Teu Espírito nos use para falar, nos use para entender, e assim, Deus, possamos sair daqui edificados por Ti, Pai. Eu te peço isso, eu te clamo isso e eu te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Pode sentar, bênçãos. Como eu disse, eu quero ser breve. Eu quero ir aos pontos principais do texto, porque se a gente for mastigar esse texto, aí a mensagem vai ter que levar pelo menos aí uma hora e meia, 2 horas. Porque tem muita coisa que pode ser dita diante do que lemos, diante do que ouvimos, através da leitura deste texto que é bastante conhecido. Quem já tem ouvido esse texto outra vez, levanta a mão. Jesus, se você não ouviu ainda, tá bom você levantar a mão, aceitar Jesus. Leia a palavra, porque é um dos textos, de fato, bem conhecidos da palavra do Senhor. E, a princípio, eu preciso dizer que, quando esse texto foi deixado para nós, ele tinha já um objetivo direto, que era falar sobre a nação de Israel. Então, quando vemos aqui o profeta Ezequiel falando desse vale de ossos secos, dessas ossadas, como diz a minha versão, Deus estava falando com a nação de Israel que ia fazer aquela nação reviver, porque o profeta estava vivendo o cativeiro, como toda a nação também estava vivendo o cativeiro por conta dos pecados que tinham praticados, e se consideravam mortos, se consideravam desolados, se consideravam sem esperança. E Deus traz uma palavra de esperança para aquele povo que estava se considerando morto. E aqui eu quero abrir o primeiro parênteses da noite e dizer: eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você que nos acompanha nesta live está. Se você talvez não esteja bem, talvez esteja no seu coração também o mesmo sentimento que estava sobre a nação de Israel, se sentindo morto, se sentindo desprezado, desonrado, esquecido, se sentindo ferido. Entenda que mesmo que pareça que é o fim, não é o fim. Há esperança para mim e para você. Diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: há esperança para mim e para você. E o texto começa dizendo que a mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel e o levou para o vale. E aqui fica uma palavra bem interessante, né? Porque tem gente que pensa que Deus só leva as pessoas para o monte, né? Para o lugar da prosperidade, para o lugar da vitória, para o lugar da bênção. E biblicamente funciona assim não, viu? Nós acabamos de ler que Deus pegou o profeta e levou ele para onde? Para o vale. A gente vai ler lá no Novo Testamento que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Então entenda, Deus não perdeu o controle nem da minha vida, nem da tua vida. Muito provavelmente você está no lugar que deveria estar, e há algo para ser vivido neste lugar, para que no final o nome do Senhor seja glorificado sobre mim e sobre você.
Eu sei que de vez em quando a gente se questiona, Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por aquilo que eu estou passando? Por que está acontecendo o que está acontecendo? Esses dias mesmos, eu questionei, Deus, por que eu estou onde eu estou? Por que eu preciso fazer o que eu estou fazendo? Entenda, a minha vida e a sua vida está sob o controle de Deus. E Deus sabe por que você tem que chorar agora. Deus sabe porque é necessário você sofrer agora. Aprenda as lições que Deus quer te dar no lugar onde você está. Diga para o seu irmão, aprenda as lições que Deus quer te dar no lugar onde você está. De tudo que eu falei até agora, guarda isso. Aprenda as lições que Deus quer te dar no lugar onde você está. Eu não sei onde você está, não. Fisicamente eu sei que você está aqui. Mas espiritualmente eu não faço a mínima ideia de onde você esteja agora. Eu só sei de uma coisa. Deus está dizendo que você e eu precisamos aprender com aquilo que estamos passando e vivendo. Foi Deus que permitiu que você esteja onde você está, ou foi Deus que te conduziu aonde você está. Então aprenda as lições que nós, que você, que eu temos que aprender. E vem mais uma coisinha aqui para você e para mim. Só vamos sair daí quando aprendermos o que precisamos aprender. Tá ruim? Tá doendo? Tá difícil? Entenda, só vai sair quando eu aprendermos o que precisamos aprender. Tem uns aqui talvez que não façam ideia de como Deus está falando, mas Deus está falando, viu, irmãos? Até comigo, viu? E aí eu fico entendendo porque eu tenho que passar pelo que eu passo, porque eu tenho que viver o que eu estou vivendo, porque onde eu estou, porque eu preciso aprender. E só vou sair quando aprender. Diga isso para o seu irmão, só vai sair quando eu aprender. E aí, no vale, Deus fala com o profeta. Aleluia. Nós somos pentecostais, irmão, a gente tem que estar ligado. Viu? Eu vou repetir para ver se você se liga. No vale, Deus fala com o profeta. Diga glória a Deus. Não é porque você está na situação ruim, na situação de vale, de estreito, de dificuldade, de desonra, de tristeza, que Deus vai deixar de falar comigo e com você. Deus está falando comigo e com você. Falou antes, está falando agora e vai continuar a falar até aprendermos a lição que a gente tem que aprender e até Ele tirar a gente dali para o lugar que Ele nos prometeu. Mas Deus fala com os seus mesmo em meio ao vale. Escuta a voz de Deus, crente. Escuta. Que o teu ouvido esteja aberto para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus fala com você mesmo no vale. Mesmo faltando, mesmo chorando, mesmo doendo. Deus fala conosco. Você não estará sozinho. É Deus que estará com você, falando com você e lhe dando instruções no meio do vale. Você está atento para as instruções que Ele tem dado a você no meio do vale? Vale não é lugar de ficar murmurando. E eu sei que é difícil não murmurar. Confesso que depois, de vez em quando eu faço umas orações que eu depois peço perdão a Deus pela oração. E quando eu vou analisar a oração, acho que tem mais reclamação do que tudo. Eu acho que de vez em quando Deus olha para mim como olhou para Jó e disse: quem é tu, filho do homem? Tu viu quando eu coloquei os fundamentos da terra? Tu viu quando eu separei água de terra? Quem tu acha que tu és? Eu acho que de vez em quando Deus me responde desse jeito. E olha que de vez em quando Deus não responde só a mim desse jeito não, viu? Responde a você também. O lugar que você está não é lugar de murmurar, de reclamar, de questionar a Deus, não. Escute a voz de Deus e as instruções que Deus tem te dado no lugar que você está, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida.
Eita Deus, e como é difícil escutar a Deus no meio do problema, né? No meio da dificuldade. Mas é isso que a gente precisa aprender: a ouvir a voz de Deus e a seguir as instruções dele. Diga isso para o seu irmão: siga as instruções de Deus. O diabo vai dar instrução, os amigos vão querer também instruir, mas despreze as instruções do diabo e dos amigos e ouça a instrução de Deus. Porque a instrução de Deus para mim e para você é a melhor. Por mais que aquilo que Deus está dizendo pareça algo fora da realidade, impossível. Não tem como ser do jeito que Deus está dizendo. Siga a instrução de Deus. Não vá pela normalidade. Não vá por aquilo que todo mundo faz. Faça o que Deus está mandando eu e você fazer. Escute a voz. E ande segundo a direção de Deus. No texto, depois de Deus falar com o profeta, depois de Deus levar o profeta para o meio do vale, Deus pede para o profeta olhar a situação que está ali. A situação era o quê? De morte. Qualquer pessoa em sã consciência ia dizer: para o quadro que se enxerga não tem jeito. É a mesma coisa se a gente chegar no cemitério e ver só as catatumbas. E a gente sabe que dentro da catatumba tem um bocado de gente morta. Tem solução para aqueles que ali estão, humanamente falando? Não. Tem como alguma coisa ser feita para todos que estão ali enterrados? Não. Humanamente falando, olhando só para o plano físico, acabou. A gente sabe que existe vida após a morte. Ou existe morte após a morte, diga misericórdia. Porque a gente só fala da vida após a morte, mas existe morte após a morte. E como é esse negócio de morte após a morte? É morrer sem Jesus. É morrer sem salvação. É morrer sem confessar a Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Porque a única forma de não morrer depois da morte é essa. Ninguém vai para lá para o céu porque é bonzinho, não. Porque é lindo, porque é perfeitinho, não. Porque não existe um justo sequer, não existe um perfeito sequer. Todos nós, a humanidade toda, todos os homens que viveram, do dia que foram criados, do dia que o mundo foi criado, até o dia que o mundo vai acabar, merece o inferno. Sabe por que não vai? Porque Jesus morreu na cruz para salvar, porque Jesus justificou a nós, porque Jesus nos redimiu. É por isso que vamos para o céu. Mas para ir para o céu precisa crer, precisa confessar, precisa se render, precisa viver segundo a vontade de Deus. Mas voltando para a esfera física, humana, o cemitério é o lugar onde acabou. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Tem até um ditado no mundo, eu não gosto da vela preta não, mas vou dizer, é caixão e vela preta. Está repreendida a vela preta. Dá um sopro aí para apagar toda a vela preta que foi acesa hoje, em nome de Jesus. Porque a gente sabe que infelizmente essa vela preta, né, é usada para algumas coisas aí, que é para fazer o mal para os outros, né? Então Deus sopra tudinho, apaga tudinho agora, em nome de Jesus. Mas cemitério é lugar onde não tem mais jeito. E tem muita gente aqui que chegou em um lugar onde abre a boca e diz: não tem mais jeito. Não tem mais jeito para a saúde, não tem mais jeito para o casamento, não tem mais jeito para as finanças, não tem mais jeito para os sonhos. Entenda que foi Deus que permitiu que você chegasse onde você chegou, e foi Deus que permitiu que você contemplasse essa situação que talvez, humanamente falando, de fato não tenha jeito, aleluia. Mas Deus hoje vai perguntar a mim e a você, como perguntou ao profeta Ezequiel: tá vendo esses ossos aí? Tá vendo essas ossadas todinha? Tá vendo que tá tudo seco? Tá vendo que não tem vida? Tá vendo que humanamente não tem mais jeito? Deus perguntou ao profeta: por acaso poderia esses ossos reviverem? Aleluia. E a resposta do profeta é que é interessante, né? Porque ele disse: Senhor, tu é que sabe. E quantas vezes, né, a nossa resposta é parecida, porque a gente se diz homem de fé, mulher de fé, né? Guerreiro ou guerreira de oração, adorador que adora a Deus em espírito de verdade, mas quando a situação dá
impossibilidade se apresenta de fato na nossa vida, aí a coisa fica séria, né? É muito fácil chegar para a irmã Joelma, bater a mão no ombro dela e dizer: fique firme, fique forte, siga em frente. Difícil é quando a gente precisa ficar firme. Difícil é quando a gente precisa ficar forte. Difícil é quando a gente precisa continuar crendo. Aí a boca da gente é igual a do profeta: Senhor, tu é que sabe. Mas eu quero dizer a você que Ele já disse a você o que vai acontecer na sua vida. Diga isso para o seu irmão: Deus já disse a você o que vai acontecer na sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Deus já disse o que vai acontecer na sua vida. Se você tem promessa, quem tem promessa de Deus aqui? Então Deus já falou a você. Então se está se apresentando uma situação impossível, que porventura essa situação vai impedir com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, vai nada. Não vai pedir de jeito nenhum, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela se realiza, Ele zela em cumprir. Não volta para Ele antes que verdadeiramente aconteça exatamente do jeito que Ele falou. Aleluia. E aí o profeta respondeu: tu sabes, Senhor, eu e você sabemos que Deus sim pode trazer vida onde só existe morte. Morreu o casamento, Deus pode trazer vida. A vida financeira ruiu, Deus pode trazer vida. A vida ministerial não tem mais jeito, vou desistir, vou parar, acabou. Deus pode trazer vida. Aleluia. Eu não sei o que foi que acabou, eu não sei o que você acha que não tem jeito, mas eu posso dizer a você com toda certeza: Deus pode trazer vida sim. Deus pode ressuscitar sim. Deus pode fazer ser melhor do que era antes, porque Ele é o próprio poder. Aleluia. E aí a resposta é dizer: quem é o veio, né? Tu é que sabe, Senhor. A pergunta é difícil demais, não sei não. E aí Deus mostrou a Ezequiel como ele deveria proceder para que aquele vale de ossos se tornasse um grande exército. E Deus vai nos mostrar como devemos proceder em meio ao vale, em meio ao deserto, em meio à tribulação, em meio ao impossível que nós estamos vivendo. Como devemos proceder para que o impossível dê lugar ao possível, o nome de Deus seja glorificado e a gente tome posse da vitória. Quem quer tomar posse da vitória aqui? É fácil a lição aqui. O que é que Deus fala primeiro a Ezequiel? Profetiza. Olha para o teu irmão e diz: a primeira instrução é profetizar. Interessante aqui na minha versão aqui fala oráculo, né? E oráculo é uma forma antiga de falar sobre profecia ou sobre a palavra de Deus que estava sendo dada aos profetas. A gente precisa entender que a gente não pode profetizar qualquer coisa, não. Porque Deus mandou o profeta profetizar, mas Ele deu a palavra para que o profeta profetizasse. Então o profeta não falou o que ele queria, o que ele achava que devia falar. Não. Deus disse: profetiza. Agora profetiza isso aqui, ó. O que eu estou te mandando, o que eu estou falando. Entende? A gente tem que profetizar sim, mas sabe o que a gente tem que profetizar? A palavra de Deus. As promessas de Deus para a situação de impossibilidade que se apresentou em nossa vida. Eu já perguntei, vou perguntar mais uma vez: quem tem promessa? Meu irmão, se essa situação adversa que você está vivendo, que parece ser impossível de ser resolvida, ela se coloca como barreira para que a promessa que Deus fez na tua vida individualmente se cumpra, pega a promessa e esfrega na cara da prova. Pega a promessa e esfrega na cara do diabo, de Satanás, do demônio. Esfrega na cara daquilo que acha que pode impedir com que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Porque não pode não, aleluia. Não, Deus disse que eu ia chegar em tal lugar, mas eu estou morrendo. O médico disse que eu tenho uma doença e a doença é incurável e eu vou morrer em tantos meses. Meu irmão, se Deus disse que tu ia chegar lá, ou tu vai chegar antes de morrer, ou essa doença não vai te matar. É simples assim.
Mas, pastor, é câncer terminal. Eu já fiz não sei quantas quimioterapias, radioterapias. Já fez até cirurgia. Abriu e fechou, porque viu que não podia fazer nada. Meu irmão, ou a promessa vai se cumprir antes do câncer te matar, ou o câncer não vai te matar, porque o que prevalece não é câncer, não é Satanás, não é diabo, é a promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Ore sobre cantarácia. Profetiza a promessa, profetiza a palavra, mostra ao diabo que tu não teme o vale que ele colocou tu lá, ou que Deus permitiu que tu chegasse lá. Mostra a Satanás que tu não teme a escassez, que tu não teme a desonra, que tu não teme tudo o que está acontecendo, porque tu estás fundamentado naquilo que Deus te disse, que é a palavra de Deus. Jó foi colocado numa situação extremamente difícil com a permissão de Deus. E o que é o que o diabo disse a Deus? Ele só te serve, ele só te ama, ele só é o que é porque tu dá tudo a ele. Aí Deus olhou para o cão, tira tudo dele. Pode tirar até a saúde. E tu vai ver que ele vai permanecer fiel a mim, porque ele me ama. Ele não simplesmente ama só o que eu dou a ele. Ele me ama. Eita palavra, Jesus. Tu ama a Deus? Ou tu ama o que Ele te dá? A prova, a tribulação, o vale, os desertos. Uma das lições que a gente precisa ter é essa. Nós não podemos amar o que Deus nos dá. Temos que amar Deus acima de todas as coisas. Uma das respostas de Jó que me chama muita atenção, ele diz aí: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. E isso não vai mudar quem eu sou, com as minhas palavras agora, porque nele eu esperarei. Aleluia. Tu só é crente porque está tudo bem? Tu só é crente porque disseram que ele prometeu que tu seria próspero? Ou tu é crente por ele? Entenda, uma das lições do vale é sermos crentes por Deus, ainda que nos falte tudo. O que não pode nos faltar é Deus. Diga isso para o seu irmão: o que não pode te faltar, de jeito nenhum, é Deus. Está diante da tribulação, do impossível? Profetiza a palavra. Profetiza na cara do diabo as promessas que Deus fez na tua vida. Irmãos, profetiza na cara dele, que ele vai ficar assim sem entender. Como é que pode esse camarada ainda estar falando dessa promessa? É porque você sabe em quem você tem crido. Aleluia. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem temos esperado. Quem sabe em quem tem esperado aqui? Levanta a mão e glorifica a Deus. Aleluia. Segunda coisa que Deus disse que Ezequiel precisava fazer para aquele vale deixar de existir e se tornar um grande exército foi profetizar mais uma vez. Só que não era mais a profecia a respeito da própria palavra, das promessas, não. Agora ele disse: profetiza ao Espírito. Eu acho que os irmãos que são ligados perceberam que a minha versão fala sopro, não fala Espírito, porque há uma confusão. Alguns acreditam que aqui, quando o profeta é ordenado para profetizar o Espírito, que está mandando profetizar o Espírito Santo. Não. Tinham corpos que foram reconstituídos mediante a primeira profecia. Você vai começar a ver as coisas voltando para o lugar, viu? Diga glória a Deus. O que é interessante é que para voltar para o lugar teve ruído, teve barulho, teve confusão, teve desordem aparentemente. E tem gente que diz: meu Deus, eu comecei a profetizar e só está piorando. Eu comecei a dizer que Deus vai cumprir a promessa e as coisas só estão se acentuando ainda mais na dificuldade. Entenda, as coisas estão voltando para o lugar. Aleluia! Eita Deus! A coisa que estava lá do outro lado e que precisava estar aqui veio de lá para cá. E para vir de lá para cá teve ruído, teve que bater um no outro, mas veio para o lugar. É isso que está acontecendo, meu irmão.
Porque de vez em quando eu fico sem entender. Eu digo, por quê? Por que se faz? Por que se doa? Por quê? E por quê? Aí Deus disse, é porque eu estou botando as coisas no lugar. Vai ter barulho mesmo. Parece que está piorando, mas não, está melhorando. Eu estou colocando tudo no seu devido lugar. Deus está dizendo a gente aqui que está colocando as coisas no devido lugar. Mas eu perdi, é porque não era seu. O que é seu vai vir. Mas eu chorei, é porque precisava aprender com as lágrimas que derramou. Mas eu fui traído, é porque você precisava saber que aquela pessoa não era de fato a sua amiga. Deus está botando as coisas no lugar. Aleluia! Eita Deus! E aí estava um caminhão de corpo lá, reconstituído, com tendão, com nervo, com carne, mas faltava vida. Era um bocado de corpo morto. Por isso na minha versão fala sopro, porque na verdade ali não era o Espírito Santo que estava sendo enviado sobre aquele exército, era o sopro de vida. Porque só quem pode dar vida é Deus. Diga glória a Jesus. E para que aqueles corpos pudessem de fato reviver, era necessário que o sopro de Deus viesse sobre eles, fazendo referência lá ao Éden. Deus fez um bonequinho de barro e depois fez, e aí se tornou alma vivente. Enquanto ele não fez, era só um bonequinho de barro. Quando ele soprou, se tornou alma vivente. E aí Deus disse ao profeta, profetiza, para que o sopro, para que o Espírito venha sobre os corpos e eles possam viver. Profetize, irmãos, sobre a situação. A vida de Deus sobre ela. O que é que está morto? O que é que não progride? O que é que não dá certo? Profetiza a vida vindo de Deus. Porque quando vir vida de Deus, não tem ninguém que possa parar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós somos mortos em nossos pecados e delitos. Nós não temos vida em nós mesmos. A nossa vida vem de Deus. Entenda isso. A nossa vida foi uma doação de Cristo na cruz por mim e por você. Então profetiza essa vida sobre o seu casamento. Profetiza essa vida sobre os seus negócios. Profetiza essa vida sobre o seu ministério, sobre os seus sonhos. E essa vida vai fazer com que aquilo que parecia que está morto reviva para a glória dele. Se levante para a glória dele. Se levante para o louvor dele. Para terminar, irmãos, tem um salmo que é bem conhecido também, que diz que o povo de Israel, quando voltou do cativeiro, eles estavam como quem sonham, que a boca deles se encheu de riso. É parte do cumprimento dessa profecia. Como eu disse no começo, a profecia a priori é para Israel. Israel estava morto, Israel estava relegado à destruição, não tinha esperança. E aí eles conseguiram voltar porque Deus libertou eles. Diga glória a Deus. Aí quando eles conseguiram voltar, no meio do caminho, eles estavam sem acreditar no que estava acontecendo. Por isso que o texto diz que eles estavam como quem sonham. Quando Deus fizer, irmão, na minha vida e na tua vida, você não vai nem acreditar naquilo que está acontecendo. Apesar de você estar roxo de saber o que Deus já te prometeu, o que Deus disse que ia fazer, você vai ficar meio abestalhado assim, sem compreender direito o que é que está acontecendo. Vai ficar como quem sonha. Eu estou sonhando, me belisca aqui para ver se isso é verdade. É verdade sim, é a bênção de Deus que chegou, é o milagre de Deus que chegou, é a manifestação do Todo-Poderoso em favor da tua vida e da minha vida que chegou, aleluia. E no começo do livro de Ezequiel, tem uma parte que diz que os babilônicos, tirando chacota com os israelitas, disse: toca a tua harpa aí, canta os cânticos de Sião aí. E a resposta foi: como é que a gente pode cantar? Como é que a gente pode nos alegrar se nós estamos tristes por termos sido tirados da nossa terra?
E no salmo que eu estou citando, diz que a boca deles se encheu de riso. O que é motivo de chorar agora vai ser motivo de rir diante daquilo que Deus vai fazer no meu viver e no seu viver. E para terminar, esse mesmo salmo diz, se eu não me engano é Salmo 126, não tenho certeza não, mas se eu não me engano é isso. Vai dizer que todo mundo vai olhar e vai saber o que você passou. Tem muita gente que sabe o que você passou, o que você está passando, o que está acontecendo. Tem muita gente que ainda fica espiziando, né? Maltratando, mangando, né? Acrescentando no sofrimento. Eu sei que você conhece gente assim, infelizmente. Eu conheço, ó. Infelizmente, parece ser até a maioria. Que fica espiziando, massacrando, tirando chacota, dizendo merece isso mesmo. Esses mesmos que eu sei que existe na sua vida como existe na minha, vão ter que olhar e vão ter que dizer, eles estão felizes assim, porque grandes coisas fez o Senhor por eles. É por isso que eles estão alegres. Aleluia! Está preparado para ouvir o ímpio que pisava, amassava, mancava, dizia, isso aí é um derrotado, é uma derrotada. Tem que abrir a boca e dizer, eles estão felizes, eles estão alegres, porque grandes coisas fez o Senhor pela vida deles, pela minha vida e pela tua vida. Fica de pé, igreja. Eu quero orar. E eu quero seguir o conselho que Deus deu a Ezequiel. Profetiza. A gente vai profetizar hoje. Eu vou profetizar as profecias bíblicas sobre a tua vida. Mas tu sabe o que Deus te falou. Eu espero que tu lembre o que Deus te prometeu. Porque se foi Deus, meu irmão, não tem como falhar não. E nesse momento, se você lembra o que Deus te falou e você tem certeza que foi Deus que te falou, nessa oração você vai profetizar isso sobre a sua vida. Você vai dizer, diabo, eu não aceito outra coisa não, eu só aceito o que Deus disse que faria na minha vida. Eu só aceito o que Deus disse que faria na minha família. Eu só aceito o que Deus disse que ia fazer na minha vida financeira. Eu só aceito viver o que Deus me prometeu. Não adianta tu dizer o contrário. E nós vamos também profetizar vida, sopro de Deus sobre tudo aquilo que está morto. Em nós, na nossa casa, na nossa igreja, seja onde for, você vai dizer que haja vida no lugar de morte, em nome de Cristo Jesus. Fecha teus olhos e espera a minha oração não, meu irmão. Eu posso profetizar sobre a tua vida a profecia bíblica. Eu não sei o que Deus te falou. Eu não sei o que Deus te falou desde o dia que tu se converteu até aqui. Tu é que sabe. Esfrega na cara do diabo aí o que Deus te prometeu. Esfrega com gosto. Deus certa vez disse a um profeta, escreve, e escreve com letra grande, para que quem vir de longe possa ver e possa ler o que eu estou profetizando agora, o que eu estou falando agora. Esfrega na cara do capeta, desse desgraçado, desse Satanás. Esfrega na cara dele e dizer, eu não vou ver outra coisa não, capeta. Eu estou profetizando agora e mostrando o que foi que o meu Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, prometeu para mim, para minha família, para o meu ministério, para a minha igreja, para todos que me rodeiam. É isso que Deus me disse. E é isso que eu vou viver para a glória do meu Deus. Pai, eu profetizo sobre o teu povo. Eu profetizo sobre a família do teu povo. Eu profetizo, Deus, sobre o ministério do teu povo. Eu profetizo sobre a igreja do teu povo. Eu profetizo, Deus, sobre, Deus, a minha vida e sobre a vida deles. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu em tua palavra, Pai. A tua palavra nos diz que a nossa família seria abençoada,
A tua palavra nos diz que a nossa descendência não mendigaria o pão. A tua palavra diz que o Senhor supriria todas as nossas necessidades. A tua palavra diz que se nós crescêssemos, nós e a nossa casa serviríamos a ti. A tua palavra diz que se buscássemos o Senhor se permitiria ser achado por nós. A tua palavra diz que se batéssemos a porta se abriria. Rabassi cantarabasori andarassi. Rica darabasuri cantarassi. Riva sobre a daia sérria. Eu profetizo, Deus, o que a tua palavra diz. Que os sinais seguiriam aqueles que creem. Nós cremos, Pai. Ó Deus, é a tua palavra que diz. A tua palavra diz que faríamos coisas maiores que o teu filho. É a tua palavra que diz, Pai. A tua palavra diz que se perseverássemos até o fim seríamos salvos. É a tua palavra que diz isso. Eu profetizo que a tua palavra diz e tomo posse da vitória que a tua palavra já nos determinou. Rabassi candarabassori andarassi. A tua palavra diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor dos exércitos. Alava sobre a daga segue andarácia. Deraba sobre andarácia. É a tua palavra que afirma que o Senhor é Deus de vale e Deus de monte. É a tua palavra que diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. É a tua palavra que diz que o Senhor diz que não nos deixaríamos sozinhos, que o Senhor nos enviaria outro Consolador. É a tua palavra que diz que esse Consolador é o teu Espírito Santo que vem nos encher. Enche a tua igreja e cumpra a tua promessa, Pai. Darabassi, cantarabassi. Cumpre a tua palavra, Pai. E faz soprar a vida onde está morto, Deus, em nossa vida. Que o sopro do Senhor entre, Deus, onde está morto em nossa vida. Que o sopro do Senhor entre onde está morto em nossa família. Que o sopro do Senhor entre onde está morto em nossa igreja. Que o sopro do Senhor entre onde está morto em nosso ministério. Sopra a vida neste lugar. Sopra a vida sobre a nossa vida. Sopra a vida, Deus. Andarabassi, cantarabassi, andarassi. Se andará assim. Dos quatro cantos da terra sopra a vida, Pai. Anda-viácia. Sopra a vida na saúde que está debilitada. Sopra a vida, Deus. Beira bassori canta rabassi. Para que de um cenário de morte caótico, Pai, se levante, Deus, um exército, se levante um guerreiro, uma guerreira, se levante, Deus, se levante o teu povo escolhido, amado, que ficará como aqueles que sonham. Pensa aí na vitória que Deus te prometeu, pensa aí no milagre que Deus te prometeu. Pensa aí na bênção que Deus disse que ia fazer e manifestar sobre a tua vida. Fica agora como quem sonha diante do Senhor e vê isso se realizando, se cumprindo no teu viver, no teu ser, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. E escuta aí com ouvidos espirituais. Aquele que te perseguiu, aquele que te maltratou, aquele que te fez chorar, aquele que te desprezou, aquele que te esqueceu. Abrindo a boca e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Fez por ela, fez por ele. E por isso é que eles estão alegres. Te clamamos isso, Pai. Te pedimos isso, Deus. Não porque somos merecedores, porque não somos, mas porque o Senhor disse que faria.
Não é porque achamos que temos algum direito. Não. É pela tua palavra que foi dada. E porque o Senhor zela em cumprir a tua palavra, Pai. É isso que te clamamos, no nome do teu Filho Jesus. E te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. E a igreja diga amém. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor.